Olá, meu povo! 19 horas e 55 minutos, noite de sexta-feira, 9 de janeiro do ano de 2026. Este é o primeiro tempo das apresentações de comunicações da palavra, quando então temos o concurso Academia Bíblica. Bem-vindos ao Academia Bíblica do ano agora então 2026. E o nosso lema das apresentações do programa Comunicações da Palavra: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra, você também. 19 horas e 55 minutos, marcando a nossa chegada, a minha chegada, os primeiros contatos que queremos ter com você nessa noite, participando conosco. Pega carona, vem conosco, fique conosco, esteja conosco. Que esse seja um tempo sobremodo importante. Estamos chegando, na verdade, no final da semana, sexta-feira. Sexta-feira é aquele dia da semana que você está fazendo o fechamento da semana. Sexta-feira. Para o mundo, a sexta-feira tem um significado de esbanjar, se embebedar. Para nós é a conclusão de uma semana, debaixo da graça e misericórdia do Deus bendito, já nos preparando, porque vem sábado. Eis-me aqui! Vamos ali dar uma mexida na aparelhagem, mas estamos retornando para esse nosso tempo. Não podemos desistir, temos que aguardar. E nesse nosso retorno, como eu estava falando, nós estamos nos preparando para o final de semana, quando nós teremos reuniões sábado e também domingo, tempo de cultuarmos, de buscarmos a presença de Deus. Mas o concurso Academia Bíblica, vamos chegando agora às 19 horas e 59 minutos. Você tá tudo bem com você? Tá nos enxergando aqui? Tá nos acompanhando? Pode mandar aí o joinha, o coração, só para a gente ter uma ideia de você. Eu não sei onde eu coloquei aquele ventiladorzinho meu, seria tão favorável agora, mas tudo bem. Você tá nos acompanhando? Dá bem aí, pessoal que está nos acompanhando? De vez em quando sobe o coração, sobe o joinha. Eu estou preparando algo que eu quero introduzir no concurso Academia Bíblica, mas o fato importante é o nosso texto, que é o livro, na verdade, o Evangelho de João, quando nós iremos percorrer durante todo o ano de 2026 o Evangelho de João. Eu vou chegando a 20 horas, tem um versículo, na verdade tem dois versículos no Evangelho de João que eu quero destacar para você como os dois versos que nós vamos marcar, dar um ênfase quando lembrarmos do Evangelho de João. É o capítulo 20, os versos 30 e 31. João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Diz a palavra lá: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos mais que não estão escritos neste livro. Que livro? O Evangelho de João. Quando nós trazemos o nosso pensamento que além do Evangelho de João
Nós temos outros 3 evangelistas que também escreveram os relatos a respeito da pessoa, do ministério e obra do Senhor Jesus Cristo, até então, um tanto semelhantes estes evangelhos. Eu me refiro a Mateus, Marcos e Lucas. Aí tá subindo coração e joinha, né? Sempre chega depois para vocês, né? Tem aquele delay até chegar para você a nossa comunicação. Obrigado pelo joinha, pelos corações. Eu tenho a ideia que você está em sintonia ou em conexão com este nosso momento agora. O livro de João, o Evangelho de João. Você começa no Novo Testamento, na Bíblia, Mateus. Você vem num curso de leitura por Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas não hoje, mas durante o ano nós vamos comentar por que Mateus, qual é o destaque, o ênfase, o objetivo, para quem Mateus escreveu o seu evangelho, para quem Marcos escreveu o seu evangelho, para quem Lucas escreveu o seu evangelho, e João também. Tem muito assunto pela frente ao longo deste ano. E o versículo 31, quando o versículo 30 fala que Jesus operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, porém estes foram escritos. Olha o objetivo de João escrever o seu evangelho. Porém estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O objetivo é levar pessoas à crença, à convicção, à fé alicerçada pela palavra de quem é Jesus. Ele é o Cristo, o ungido, o Filho de Deus. E quando pessoas crerem assim, e crendo, tenhais vida em seu nome. É interessante isso. O estudo teológico do Evangelho de João, ele foca em demonstrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que os leitores creiam e tenham o quê? O que a pessoa passa a ter quando ela verdadeiramente crê em quem é Jesus? Ela passa a ter a vida eterna. Tenhais vida em seu nome. E João, no início do Evangelho, ele trabalha o seu Evangelho enfatizando, destacando, notabilizando a humanidade, aliás, a divindade de Jesus, vai destacar a divindade, e aí é a questão do verbo, o Logos, encarnado, e também vai destacar a humanidade de Jesus. E vai destacar temas como luz versus trevas, vai destacar temas a respeito do Espírito Santo, o amor de Deus, a vida abundante. Não é assim que você encontra? Há uma diferença nos evangelhos sinóticos, porque eles são semelhantes. João apresenta uma teologia profunda. E é João que, ao escrever o seu evangelho, ele registra sobremaneira os discursos de Jesus. Na minha Bíblia, por exemplo, que as falas de Jesus vêm em letra vermelha,
Você quer ver uma coisa aqui? Olha aqui. Eu estou no João capítulo 16. Olha quanto, não sei, talvez você não consiga, por causa ou devido ao reflexo da luz, perceber. Mas é uma página, à minha esquerda aqui, a página está totalmente em vermelho. É uma página em que Jesus está se expressando, falando. E João tem essa consideração em relação ao fato de escrever, registrar os discursos de Jesus. Milagres, pais e propósitos e da fé cristã com ensinos falsos. Jesus como Deus que se fez carne para nossa salvação. É isso que nós vamos estar tratando neste ano, no concurso Academia Bíblica, no Evangelho de João. O nosso propósito eu estou estudando algo que eu quero ainda definir o for do nosso programa, porque nós temos as questões, e eu estava orando a respeito do concurso Academia, e me veio à mente a possibilidade, já tem até um brinde aqui, né, o prêmio, eu vou levar até você este livro escrito por um pastor conhecido nosso, pastor José Heraclides da Silva Vargas. Ele veio pregar conferências na nossa igreja e deixou vários exemplares para que eu colocasse à venda para ele e enviasse, como temos enviado, valores dos livros. Então, agora nós vamos entrar em contato com os nossos patrocínios para que, então, comecemos a enviar livros para os nossos amados. Logo, logo nós teremos o seguinte, vamos abrir uma linha onde você vai poder falar comigo e eu, então, você conversando comigo pelo telefone, vai ter essa possibilidade, tá? Eu vou fazer uma pergunta para você, pergunta já das considerações que nós temos apresentado, no nosso questionário, é uma pergunta só que eu vou fazer para você, do Evangelho de João. Por exemplo, você poderia ligar para mim e, participando do nosso momento do telefone, eu tenho que passar um número para você. Se eu soubesse o número agora, não tem como você me ligar agora, tá? Esse número aqui, eu precisava achar o número do... Deixa eu ver se eu consigo achar um número. Se eu conseguir achar um número, eu falo para você o número que vai ser. Eu vou colocar depois nos nossos contatos para os nossos ouvintes, o número que você vai falar comigo. Você vai participar, mas não é hoje, então não tem por que eu mencionar para você hoje. Então você vai participar, qualquer pessoa pode participar. Respondeu a pergunta, nós vamos então pelo correio enviar este livro Diante do Pai, Mensagens de Oração. Novinho. Tem vários aqui, nós estamos adquirindo com o pastor José Heraclides da Silva Vargas. Eu estava orando sobre a quem enviar estes livros e já tem agora para o nosso momento do Academia Bíblica. É um livro magnífico. Olha aqui, Receitas para uma Vida Saudável. Tem um texto bíblico, é uma devoção, e ele então vai falar de receitas para uma vida saudável. Uma mensagem que você vai poder usar no seu dia a dia, maravilhoso. Então, eu vou abrir a oportunidade, não é hoje não, estamos preparando, tá? E aí eu vou fazer uma pergunta para você, das perguntas que eu vou estar soltando a lista, mencionando, no Evangelho de João. Por exemplo, eu posso perguntar para você assim, em que lugar
Aí é o início do Evangelho de João. Em que lugar João estava batizando? Aí aparece o nome da cidade, que ficava então do outro lado do Rio Jordão. Eu quero o nome da cidade, que é o lugar onde João estava batizando. Ele estava no rio, mas estava numa cidade. É um exemplo aqui para você, tá? Mas você vai estar recebendo os questionários, é só você ficar atento, porque a pergunta é uma pergunta surpresa. Mas surpresa no momento. Você já vai ter conhecimento do questionário com antecedência, tá? Aí já fica aguardando aí, depois nós vamos passar o número, e é uma pessoa por semana, uma pessoa só que eu vou fazer, a princípio é uma pessoa só, tá? Uma pessoa só participando por semana. Depois a gente vai, conforme o curso da situação, a gente vai tendo o entendimento. Isso eu estou trabalhando essa questão em oração com o Senhor para que a gente tenha uma atividade que não seja desgastante, aquela coisa difícil, o mais fácil possível. Você está me entendendo? Sempre que você estiver me entendendo, você dá o joinha, tá? Manda coração para ter uma ideia que você está entendendo a minha linha de raciocínio, para que você participe, para que este livro chegue até você, tá? Tem vários aqui. Vários, tá? Um por semana. A princípio, vamos para outras situações, tá? Quando esgotarem os livros, nós vamos para um outro tipo de... e temos também uma Bíblia, tá? A Bíblia já vai ficar numa outra situação. Temos também uma Bíblia. Tudo bem. Tá, ok. 20 horas e 14 minutos. Eu tenho alguns instantes ainda para falar de pontos teológicos do Evangelho de João. Tá? Pontos teológicos. Você vai começar a ler o Evangelho de João, você começa lá no capítulo 1, no versículo 1, tem o primeiro ponto teológico. Ali, Jesus é apresentado por João como o quê? Como o Verbo, Logos. João começa declarando Jesus como o Verbo eterno, que estava com Deus, e era Deus, encarnado na carne, unindo o quê? Divindade e humanidade. Então, Jesus, Filho de Deus, o Verbo, ele é 100% Deus e 100% homem. Ele se encarnou, tomou a forma humana, porém sem pecado. O belíssimo texto que você lê sobre essa ação de Jesus, na sua encarnação, está na carta do apóstolo Paulo, lá no capítulo 2. Você já leu o capítulo 2 da Epístola aos Filipenses? Ali é um texto sobremodo destacável a respeito disso, de Jesus. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, a forma de homem, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É assim, está lá em Filipenses capítulo 2. Dá uma lidinha lá depois, tá ok? Então, esse ponto teológico principal, ressaltado, destacado por João. Aí já, no princípio, já tem aí a resposta para você. 20 horas e 16 minutos. Eu vou para a oração. Ontem, na oração, não dá para entender, não é? Mas a gente tem uma noção do momento que estávamos ontem, o assunto tratado não é fácil, viu? Orem por nós, tá? Orem por cada apresentação. Você viu hoje, tivemos contratempos no início, tá? Você entende por que o apóstolo Paulo tanto necessitava e
desejava que as igrejas orassem pelo trabalho dele, pelo ministério. É uma caminhada que exige muita oração. Irmãos, orai por nós. Tá? Domingo pregando uma segunda mensagem, já finalizando a carta de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. Quase finalizando. Nós vamos fazer o domingo missionário, mas vai ficar para o terceiro domingo por causa, tá? Ok, vou para a oração nesse momento. Eu tenho Luiz Antônio para orar, Dona Maria Cordeiro, missionária Angélica. Eu tenho que orar também pelo Elias. O Elias é um rapaz que precisa muito das nossas orações. Tá? Elias é um nome fácil de você lembrar. Vou orar nesse momento. A minha lista ficou no outro lado. Eu estou com a pasta azul aqui. Eu vou trocá-la por uma pasta verde para o concurso academia. Aí eu venho sempre de verde. Unir as pastas, está azul aqui. Poderia ter vindo de azul, né? Mas eu vim de verde hoje. Gosto da cor verde. Não sou do Palmeiras, não, viu? Vamos então à oração nesse momento. Eu espero que a gravação não venha se foi da forma automática, né? Alguma coisa aconteceu. Sempre algo acontece. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, Pai de todo poder e autoridade, no nome de Jesus, eu quero nessa noite louvar e bendizer o Deus que é digno de toda a glória, de toda a honra. O Deus que, na sua obra e intento e direção, tem uma maneira de agir em nossas vidas, vindo esse agir do Senhor exatamente para atingir o mais profundo do nosso ser e levar-nos à percepção quão miseráveis pecadores nós somos diante de um Deus que é santo, santo, santo. E que a palavra da terra enche-se da glória do Senhor. E este lugar, Deus, das apresentações do programa Comunicações da Palavra, seja o lugar da manifestação da glória do Senhor. Pai bendito, Senhor, Redentor de todo poder e glória, temos falado com a família do Luiz, ó Deus, e por ele temos orado perante o Senhor que conheces todas as coisas. Estamos aguardando a família exercitar o seu desejo de estar conosco neste sábado, Deus. Eu oro para que sejam trazidos, conduzidos debaixo da graça e misericórdia do Senhor. E também o Luiz, ó Deus, me dá a graça de visitá-lo nesse final de semana. E temos clamado em seu favor, porque a situação dele é impossível. E o Senhor é o Deus que para nada é impossível. Nada é impossível para o Senhor. Entregamos a situação dele ao teu agir, como sempre temos feito. Senhor Deus, a Dona Maria Cordeiro, tenho orado por ela, Deus, embora não a conheça pessoalmente, somente o seu filho, Fernando. Oro pelo refrigério que ela precisa e a urgência do tempo para que ela seja alcançada na compreensão do Evangelho de Cristo. Oro também, ó Deus, pela irmã Maria Inês em Ribeirão Preto, aguardando a cirurgia que no tempo do Senhor irá acontecer, por isso estamos orando, Deus. Que todos os obstáculos, empecilhos e contratempos sejam desfeitos e o curso da ação do Senhor aconteça.
porque nós cremos que quando o Senhor abre portas, ninguém pode fechar. Quando o Senhor fecha, ninguém pode abrir. Oramos por ela, Deus. Missionária Angélica, queremos crer que sobre ela e seu esposo e sua família, uma obra do Senhor, suprindo todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus, esteja acontecendo. Pois tu és o Deus que tem começado uma boa obra na vida dessa família. Deus, embora haja sinais de enfraquecimento, haja sinais de debilitação física, mas o poder do Senhor está sobre essa família, sobre a missionária Angélica, o alento, o bom ânimo. Fortaleça, Deus. Também oramos ao Pai bendito pela irmã Cláudia, no seu procedimento de hemodiálise, também pressão arterial e diabetes. Eu oro perante o Senhor por ela, também pela vida e viver espiritual. Pai bendito, Elias, Senhor, esse jovem que precisa ser impactado com o poder e a autoridade da palavra do Senhor. Ele veio na nossa reunião de sábado, retrasado, e eu oro para que ele possa retornar, Deus. Continuar buscando o Senhor e recebendo o poder e a autoridade da palavra do Senhor. Também oro, Deus, pela minha esposa preparando para a viagem para Maceió, que ela tenha condução, direção e provisão do Senhor. Oro pelas nossas missionárias Meire e Celinha, que vão estar conosco chegando no dia 23, 24 e 25. 25 vão estar dando um testemunho antes do término do culto à noite. Seja um tempo abençoado pelo Senhor. Também oramos pelo nosso aniversário, a nossa conferência agora em janeiro, a vinda do preleitor, que tudo venha suceder de maneira que glórias e honras sejam dadas ao Senhor. Por tudo graças e oro no nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje nada aconteceu para interromper a nossa oração. Graças a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Segunda-feira, publicações da palavra. Mas domingo, 19h30, estaremos ao vivo. E queremos crer estaremos vivos aqui